consórcio ou financiamento para você comprar um imóvel? Esse é o vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a bordo. Meu nome é Adriano Pescada e a gente está aqui para falar de finanças e educação financeira. Então, esse é o objetivo desse vídeo aqui. A gente tem recebido muito essa pergunta das pessoas voltando a se interessar por consórcio. E aqui eu quero fazer um disclosure logo de cara, que é um esclarecimento, que aqui a gente não é pago por ninguém para dar essa opinião. Então não há conflito nenhum de interesse. O que eu vou dizer aqui é a minha opinião sobre isso. Você reúne as informações e toma a sua melhor decisão. Vamos falar de consórcio, então. Consórcio literalmente é algo mais velho do que eu. O consórcio nasceu em 1962, quando juntaram ali funcionários do Banco do Brasil para comprar um automóvel. Então eles dividiam o preço lá de um automóvel em X pessoas e todo mês eles compravam através de uma compra coletiva, né? Juntavam o dinheiro de todo mundo e compravam um automóvel. Foi lá que ele se juntou. A teoria do consórcio continua a mesma até hoje. As pessoas se juntam para comprar um mesmo bem. E aí um sorteio define quem vai pegar esse valor para poder comprar o bem. Hoje em dia o consórcio existe de um monte de coisa, não é mais só de automóvel. Então a gente tem de imóvel, que nem a gente vai falar aqui nesse vídeo, cirurgia plástica, tablet, tudo que você puder comprar hoje, há a possibilidade de você comprar através de um consórcio. Então aqui a gente vai dissecar, aqui vai falar bastante coisa sobre essas características. Então assim, que nem eu falei, todo mês você tem um lance, né, para você ganhar. Se você tiver sorte e for sorteado, você vai acessar esse valor aí da sua carta de consórcio para poder comprar o seu bem. Outra forma é através do lance. Hoje em dia, dizem que uma média para você contemplar uma carta de consórcio, você precisa de 50% a 60% do valor. Ou seja, para você ter a certeza que você vai pegar logo esse dinheiro, você já tem que ter muito dinheiro guardado. E essa carta, uma característica muito importante do consórcio, é que essa carta ela corrige de acordo com um índice. Geralmente, o índice para imóveis, né, é o INCC. Então, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos, a gente tem uma média do INCC subindo por volta de 7%. Então isso, o que significa? Para você ter uma ideia, números recentes. Em 2023, o INCC foi 3,5%, mas em 2021 foi 13,8%. Então, essa oscilação aí vai dar por volta de 7%. Então, o que acontece com esse 7%? A sua carta de consórcio, o valor que você fez lá e a carta, toda vez que passa 12 meses, no aniversário da carta, ela sobe de acordo com o INCC. Então, sobe o valor que você tem e sobe o que junto? A sua parcela também que você paga. Então, não tem mágica, né? Ninguém vai fazer nada, te dar algo assim de bandeja. Então, você que vai ter que pagar também para esse aumento da carta. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou trazer aqui um exemplo prático, algo que eu peguei aqui na internet, não vou colocar o nome da instituição, mas é uma instituição voltada justamente para consórcio. Quando eu falei esse negócio do aumento, né, da tua parcela, se você, vamos supor que você foi sorteado ou contemplado logo no começo, as suas parcelas que você continua pagando no consórcio, isso é muito importante, elas vão ser corrigidas até o final do consórcio, por mais que você já pegou o imóvel. Por quê? Porque todo mundo tem que ser contemplado, então você vai contribuir para que todo mundo tenha um valor de carta já atualizado, né? Porque aqui a gente tem, o INCC está aqui para corrigir isso. Então, você é contemplado, pegou logo lá no começo, de 12 em 12 meses a sua parcelinha também vai sofrer ali um aumento. Então vamos lá, vamos por exemplo prático. Eu coloquei aqui, porque eu vou comparar o consórcio depois com o financiamento. O consórcio, a carta de crédito é essa do meio aqui, ó, R$400 mil, e aí você tem 220 meses para pagar. Pois é, 18 anos e 4 meses para pagar esse consórcio. Ele colocou aqui uma taxa de administração de 24%, que dá aproximadamente R$100 mil. E a parcela? A parcela você começa pagando essa parcela de R$2.200. Esse é o inicial, para você entrar. Então assim, no consórcio, você não tem que dar nada logo de entrada, né? Se você simplesmente quiser participar do consórcio, você só começa a pagar a parcela. Então isso atrai muita gente, porque a grande maioria das pessoas não guarda dinheiro, e quem não guarda dinheiro fala, bom, pelo menos eu tenho um consórcio aqui, eu já consigo entrar, porque você só tem que pagar a parcela. Você vai ver que no financiamento é um pouco diferente. Nesse exemplo aqui, se a gente usar a média
né, que eu mostrei para vocês do INCC, o quanto ele sobe ano a ano, e ele subir por 18 anos, isso é uma coisa muito importante. Você começa pagando esse consórcio aqui com R$ 2.200 e você termina pagando uma parcelinha de R$ 7.600. Esteja preparado, esteja preparada para isso. Não entre sem saber, ok? Pescada, eu quero o consórcio porque eu vou dar o lance e quero tirar a carta logo. Como eu já falei, geralmente a média que você tem que dar é de 50%. Vamos colocar nesse exemplo aqui. Então, se a gente tem uma carta de 400, você teria que ter R$200 mil na mão. E o que as pessoas que pensam isso não têm? Paciência. Sabe por quê? Se você fizer isso mesmo, que você pegar esses 200 mil, der de lance e pegar a sua carta, lembra que você vai continuar pagando a sua parcelinha aí por 18 anos do consórcio e todo ano reajustada. Se você não fizesse isso, se você pegasse esses 200 mil e investisse e colocasse essa sua parcela aí investida, você chega no valor da carta em menos de 4 anos. Pois é, 4 contra 18 anos. E o que você fez? Se você conseguiu fazer isso só por ter essa paciência e essa disciplina de guardar esse dinheiro, você evitou de pagar, nesse caso, R$100 mil de taxa de administração do consórcio. E por que eu falo isso? Porque esses R$100 mil do começo, né, que é a taxa de administração, elas são cobradas nas primeiras parcelas. Então, você vai levar 44 parcelas, né, são quase 4 anos referentes a você pagar a sua taxa de administração. Só depois você vai abater ali, realmente você está pagando pela carta. Então, se você tiver uma decisão ali de querer sair do consórcio nos primeiros 4 anos, você não tem nada a receber. Então, isso é muito cruel. Vamos agora falar um pouquinho de financiamento? Então, o financiamento aqui eu também vou pegar uma referência de um banco aí também bastante conhecido, que tem geralmente uma taxa mais atrativa. Quis colocar algumas coisas para ficarem assim bem, uma comparação bem fidedigna aí o que a gente tem no momento de hoje. A gente está falando aqui, ó, em junho de 2024. Então aqui, ó, essa tabela mostra para você o seguinte, o que eu escolhi? Eu escolhi fazer um financiamento com relacionamento plus. O que é isso? Eu coloquei que eu vou receber o salário, vou fazer o meu salário dentro desse banco para ele me dar uma taxinha um pouco menor. Então o que você logo olha aqui? Nesse exemplo, eu usei que você tem um salário de R$25 mil. Então é um salário alto, porque aqui o que ele te permite financiar é exatamente proporcional ao que você tem de receitas mensais. Então, nesse caso, eu coloquei o mesmo prazo, dá uma olhada aqui, ó, prazo escolhido, 220 meses, ele te permite financiar até 80% disso. Então, de cara, olha uma diferença bem grande do consórcio. No consórcio, você entra e não tem garantia nenhuma de receber, de já logo pegar o dinheiro para poder comprar o imóvel. Aqui, no financiamento, você já pega o imóvel, você já pega esse dinheiro imediatamente. Assim que é liberado o financiamento, você vai lá, compra o imóvel e entra nele, se você quiser. Só que aqui no financiamento você tem que ter R$80 mil guardado, para a mesma carta de 400. Lá no consórcio, você não adianta, se você tiver 80 mil não vai adiantar nada, que com um lance de 80 mil você não consegue contemplar a carta do consórcio. Então vamos lá. Nesse caso aqui, uma outra comparação que eu fiz, Pescada, e o salário? Eu botei, se você tiver uma média de salário de R$10 mil, a entrada que você tem que dar para esse mesmo banco, para esse mesmo financiamento, ao invés de 80 mil, passa a ser de 180 mil. E aí você já fica muito próximo do consórcio, né? Porque no consórcio ali com 200 e poucos mil, você já contempla a carta. Aí elas já ficam super parecidas. Então você tem que analisar exatamente o seu caso. Vamos falar aqui, ó, nesse caso nosso aqui, se a gente der uma entrada de 20%, a maior vantagem que você vai ter aqui, comparado com o consórcio, é a posse. Né? Você, imediatamente após a aprovação, você pega esse dinheiro e já compra o imóvel. Então, o financiamento imobiliário é o ideal para quem tem pressa. Para quem tem muita pressa, aqui você consegue já logo acessar se você tiver esse dinheiro inicial. Vamos lá, agora vamos falar dos valores das parcelas. Né? Se a gente pegar esse financiamento que a gente colocou de 400 mil por 18 anos, ó, vou deixar uma tabela aqui para você olhar. A taxa atual um pouquinho abaixo de 10%, e aí a parcela que você paga, começa pagando uma parcela de 4.193.
Então, nesse financiamento aqui, essa parcela vai sempre diminuir. Você começa pagando o maior da parcela, e você compara ela com o consórcio, a parcela do consórcio é de 2. Aqui é uma parcela de um pouco mais de 4, e ela vai decrescendo até chegar em 1.490 na última parcela, 18 anos depois. Esse outro número que está nessa tabela que é importante aqui, esse 654, esse 654 mil é o quanto que você vai realmente desembolsar de dinheiro. Então, em 18 anos, você fazendo esse financiamento aqui, dando 80 mil de entrada, os seus 400 vão sair 654. Pescada, vamos comparar agora com o consórcio. No consórcio, você vai pagar para uma carta de 400 mil, você vai pagar 500. Então, aqui está uma diferença. Então, no consórcio você pagou 500 mil e aqui no financiamento você pagou 654. Porém, no financiamento você pega o imóvel de cara para quem tem pressa. E aí você vai analisar se essa sua pressa vale esses 154 mil de diferença ou não. Para você, eu jogo essa. Então vamos recapitular o que a gente falou aqui no vídeo com mais algumas coisinhas. Primeira pergunta que as pessoas fazem: Pescada, consórcio é investimento? A resposta é bem clara: não. Investimento não, consórcio não é investimento. Por quê? Investimento é aquilo que você pega o seu dinheiro, coloca numa aplicação, que pode ser um fundo, pode ser ações, pode ser fundo imobiliário, pode ser título do tesouro, pode ser poupança. Isso é um investimento que você coloca lá, aquilo rende juros. No consórcio, não rende juros nenhum. Então, consórcio não é investimento, ok? Então, principalmente se você já tem o dinheiro guardado, você tem esse dinheiro guardado e vai lá comprar um imóvel, pensar em utilizar o consórcio para você que tem o dinheiro guardado não faz o menor sentido. Por quê? Você já tem esse dinheiro aqui, você não tem por que pagar taxa de administração para alguém se você já guardou esse dinheiro. Vai lá e utiliza ele, entendeu? Não pague taxa. A gente aqui, né, vocês já nos acompanham e sabe aqui, a gente foge de dívida ao máximo que a gente conseguir. Próximo. Por que a onda do consórcio apareceu novamente? Porque é constatado que a grande maioria dos brasileiros não guarda dinheiro. Então você já viu que no financiamento, o cara para entrar no financiamento tem que ter entrada. Se você não tem entrada, você não consegue financiar nada. Então, no consórcio, não. Você conversou com alguém lá que vende o consórcio para você, você só precisa... Tanto que quando eu fui no site aqui dessa empresa de consórcio, sabe qual que é a primeira coisa? Ele tem uma coisinha que mostra ali o quanto você pode pagar de parcela. E aí, em cima do quanto você pode pagar, você gera ali um crédito. Então, esse aqui, mesmo pensa que você não guardou nada na vida, não tem nenhum centavo, mas você recebe um salário. Você chega lá para o consórcio, você consegue... eu consigo guardar R$1.000 por mês. Aí você consegue entrar no consórcio. Então, por isso que o consórcio volta aí a ter muito... as pessoas falando muito sobre consórcio. Mas vamos lá. Consórcio é bom para quem, Pescada? Consórcio é bom para o banco. Consórcio é bom para quem vende o consórcio. Consórcio é bom para quem ganha comissão. Tem mais um tipo de pessoa que também o consórcio é muito bom. Para aquele cara que não tem dinheiro e tem sorte. Por quê? Porque você pode correr o risco, de repente, de entrar num consórcio e pagou a primeira parcela e já ser sorteado no primeiro mês. E aí você já pega esse dinheiro tendo desembolsado uma única parcela. Esse é o cara mais sortudo do mundo. Você não vai saber, né, se você é sortudo ou não, mas você corre esse risco. Porém, se você for o cara mais azarado desse grupo do consórcio, imagina só, você vai pagando as parcelas e elas vão aumentando de 12 em 12 meses e nesse caso aqui você é o último a ser sorteado. Né? Sorteado, na verdade, não, só vai ter você. Né? Você está no último sorteio, só tem você, então aí você vai ser contemplado. Você imagina que você levou 18 anos e 4 meses para pegar essa carta desse consórcio. Muito provavelmente você já desistiu, né, no meio do caminho. Mas assim, e nesse caso, o que acontece com relação aos números? Vamos supor que o INCC ficou 0 nesse período, não aumentou. Então a tua parcela foi a mesma e a tua carta é o mesmo valor. Isso não vai acontecer, mas vamos só para fazer o cálculo. No consórcio, se você foi o último a ser contemplado, você pagou 500 mil e levou 400. Agora, se você colocar esse dinheiro no pior investimento de renda fixa que existe no nosso país, que é a poupança, no final, o cara da poupança que colocou aquela parcela lá mês a mês e rendeu poupança até o último mês, sabe quanto ele vai ter no final? 900 mil reais. Então você pegou 400 no consórcio, o cara da poupança pegou mais do que o dobro do que você, e aí você fez realmente um péssimo negócio.
Vamos finalizar agora falando também do financiamento. No financiamento é o seguinte, os juros do financiamento são sempre maiores. No consórcio ele não diz que é juros, ele diz que é taxa de administração, mas funciona como se estivesse pagando juros também. Só que são menores, os juros no financiamento são maiores. Então qual é a ideia? Procure sempre financiar o mínimo possível, junta tudo que você tiver de recurso. Se você tem dinheiro investido em criptomoeda, em poupança, em terreno, você tem um carro que dá para você colocar no rolo, junta tudo isso e dê a maior entrada possível e financie o menor possível. Por quê? Porque é dívida, é juros você pagando para alguém. O fundo de garantia também, para quem usa, para quem trabalha CLT e tem fundo de garantia, ajuda muito você. E o que você tem que fazer no financiamento? Se livrar o quanto antes dessa dívida, tá? Agora vamos para o melhor cenário. Qual que é o melhor cenário na sua opinião, pescada? Eu vou dizer uma coisa que é difícil das pessoas interpretarem isso, porque geralmente você está trabalhando, aí você trabalha teve uma promoção, ou está num lugar que você está trabalhando que ganha mais, você quer o apartamento dos seus sonhos é o seu primeiro apartamento. E esse é um grande erro, porque você acaba tendo que pagar muitos juros para os outros. E se eu comparar duas pessoas que seguiram esses caminhos diferentes, alguém começou com um apartamento menor e o outro já começou no apartamento da vida dele, a hora que passar 20 anos, o patrimônio desse cara aqui é mais do que o dobro desse cara. Por quê? Porque esse aqui não pagou juros. Então qual que é o melhor cenário? Comece por um imóvel pequeno, que você tenha condições de pagar o mais rápido possível e se livrar dessa dívida. Por quê? Logo depois que você começou com esse pequeno e já conseguiu pagar, você vai conseguir guardar dinheiro e para o próximo, muito provavelmente você não vai precisar de financiamento. E aí você entrou num jogo que quem vive no Brasil, o país dos juros altos, você está jogando a seu favor. Esse dinheiro vem para você, você investe, esse dinheiro vem para você e você consegue comprar muito mais fácil sem pagar juros para ninguém. Então, o que eu quero reforçar aqui nesse vídeo? É muito importante você analisar a sua situação financeira antes de tomar uma decisão dessa. Volta o vídeo, ouve lá os prós, os contras e vê o que melhor se encaixa para você. A gente está aqui aberto, incentivo você a deixar comentário, pergunta. Eu sei que é um vídeo polêmico, que muita gente vai ser conflitada em dizer se um é melhor, o outro não é melhor, mas a gente está aqui para poder esclarecer e educar você. Manu, vamos girar um? Viu? Hoje foi pesado, né? E avião? Já pensou avião? Será que tem consórcio para avião? Geralmente nos aviões as pessoas fazem leasing, mas esse é papo para um outro dia. Manu, tá livre um, girando um, partida normal, sinal à esquerda. Obrigado, até a próxima, nos vemos em breve. Tchau, tchau.